Então, aqui a gente tem dado de 5 anos que mostra basicamente o orçamento inicial, E depois tem suplementações que entram aí. Então, você tem aí mais ou menos um orçamento na Exalc inicial que varia de 10 milhões a 12 milhões de reais por ano, e uma suplementação que varia em média aí de 5 a 9, 10 milhões nos últimos 4 anos. Aqui mostra mais ou menos os principais itens de gastos, né? Então, a dotação básica aí, ao redor de 3 milhões, 4 milhões, né? A dotação, a manutenção de edifícios ao redor de 2 a 3 milhões. Serviços de limpeza, vigilância e portaria tomam grande parte dos recursos, né? Esse ano, o que explica aí esse aumento, né, grande, né? Houve investimentos em alguns projetos especiais. Nós temos levado demandas, né, da Exalc e do campus. Isso tem sido um esforço, inclusive, conjunto da prefeitura, da diretoria da Exalc e também do 7LQ, para nós podermos implementar no campus uma infraestrutura adequada, né? Desde a rede lógica, que o professor Durval já vem falando para vocês, que envolve água, esgoto, a renovação dessas redes e também da informática, vários projetos importantes também, restauração de prédios, né? Então, tudo isso tem demandado aí investimentos e esse ano a gente foi atendido com um valor importante aí na projetos especiais. E também tivemos esse aporte de Programa Investimento Estratégico, que é o conhecido aí como edital do CODAGE, que o CODAGE administrou isso daí, né, esse edital, mas que foi concedido cerca de 10 milhões de recursos para poder atender as demandas que foram apresentadas, né, pelos departamentos, pelos diferentes setores da unidade, né? Aqui apenas ilustrando, né, no edital aí, CODAGE, por esse programa de obras de intervenções estruturantes, né, para ensino, melhorar ambientes de ensino. Então, muitos itens foram solicitados, né, desde divisória de acrílico para bancadas, para aulas práticas, equipamentos para estúdio de produção audiovisual, né, na central de aulas, TV, projetores, lousas interativas, cadeiras universitárias, né, para cerca de 3 ou 4, 5 salas aí vão ter a renovação de cadeiras, inclusive na biblioteca, condicionadores de ar, né, para várias salas de aula, computadores, monitores, notebooks, né, esse é talvez um dos maiores investimentos aí em termos de equipamentos, e equipamentos de laboratório, a maioria deles que são usados, né, em atividades aí relacionadas a ensino e pesquisa. Obra, né, ao redor de 6 milhões e 800 foram solicitados, né, em projetos de diferentes departamentos. Então, esse é o pedido, né, inicial e o que foi contemplado e agora está em fase de contratação, né, de pregões para os equipamentos, de elaboração de projetos e entrar nas licitações a partir desse momento. Então, era essa a apresentação, né? Apenas para uma exposição, né, do que tem entrado de recursos e para que a comunidade aí tenha ideia desses valores e também da complexidade de itens que estão envolvidos aí no orçamento. Ok? É isso, professor. Tem as seguintes relações. Engenharia agronômica, 6,3. Engenharia florestal, 2,2. Economia, 7,6. Administração, 7,2. Ciência dos alimentos, 3,5. Ciências biológicas, 8,4. E, finalmente, gestão ambiental,
2,4. Que tem o professor, né, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, como candidato a reitor, e a professora Maria Arminda, do Nascimento Arruda, como candidata a vice-reitora, que nós teremos uma apresentação no dia 3 de novembro, às 14 horas, num sistema, então, online, pelo Google Meet. E eu vou passar esse link para todos vocês, né? E eu considero essencial nós ouvirmos, né, as propostas desses candidatos, né, da chapa, saber a visão deles em relação à nossa unidade. Nós sabemos, temos muitos desafios, e será importante ouvi-los, né, e conhecer essas propostas para fortalecer o nosso voto. Então, fica aqui o convite, né, no dia 13 de novembro, às 14 horas. Será online porque o período, né, está sendo muito curto para todas as apresentações nas diferentes unidades, e nesse mesmo dia eles já têm apresentações, né, em São Paulo, e fica o tempo muito curto para vir até aqui. Mas é muito importante nós conhecermos essas propostas e principalmente, né, a visão deles em relação à nossa unidade. Eu vou mandar o link para todos vocês para participarem. Tá? Então, agradeço a participação. Obrigada. Passo a palavra, então, para o professor Roberto Arruda, prefeito de Campos e de Queiroz, o qual fará aí alguns relatos importantes. Bom, boa tarde a todos. Senhor Durval, desculpa o pequeno atraso, fui envolvido aí num acidente aqui na entrada do campus, mas perdi um pouco da apresentação do professor João, mas vi o finzinho dela e queria aproveitar, inclusive a pergunta do professor Straviz, se era só a dotação da Exalc, então complementar com a dotação da prefeitura, para a gente ver o volume de recursos que são investidos no campus, né? Não é exatamente o mesmo padrão do gráfico que foi apresentado para a Exalc, mas acho que dá uma ideia parecida. Então, aqui tem ano a ano, em amarelo, o laranja aqui é a dotação inicial da Prefeitura do Campus, e a gente pode observar que o grosso são complementos que a gente acaba recebendo da reitoria da USP, das superintendências mais diversas, né, de saúde, espaço físico, gestão ambiental, e assim por diante. E também nós recebemos transposições da Exalc e 7LQ. Então, tem algumas, por exemplo, a infraestrutura de água, esgoto, né, uma obra grande que é importante para todo mundo, né, que os resultados vão começar a aparecer a partir de agora, né, que está concluindo todas as instalações. Então, veja que em 2019 foram 8 milhões que foi recebido da Exalc. Então, tem também o histórico de 2019 e 2020. A gente não acredita que vai se repetir, mas tem tido uma boa vista, né, um bom recebimento, que tem permitido nós executarmos volumes consideráveis aí do orçamento. O que está em verde é o que foi efetivamente empenhado e realizado. Em vermelho é aquilo que normalmente fica com reserva, é basicamente as compras que surgem a partir de setembro, que quando a gente não consegue mais cumprir os prazos de licitação, então está em andamento e acaba sendo realizada no ano seguinte, né? Então, pegar aqui o caso mais recente de 2021, nós temos boa parte disso, que é 1,5 milhão do data center do 7LQ, que foi um repasse que veio da 7LQ, e a gente vai conseguir executar isso, empenhar isso só no ano que vem, dados o andamento, aí, os prazos necessários à legislação. Professor Durval, só queria complementar sobre esse CUSP, né, já foi feito um anúncio aqui, e convidar todos a participar, especialmente
da abertura, segunda-feira, né, vai ser às 10 horas. Nós vamos ter a presença do reitor, professor Varrando, do pró-reitor de pesquisa, professor Canuto, a pró-reitora adjunta de pesquisa, professora Carmen, assessora, que é responsável pelo SICUS, professora Ana, e às 11 horas vai ser a palestra de abertura com o presidente do CNPq, professor Evaldo Vilela. Então, novamente, aqui só reforçando e convidando a todos a participar. Era só isso. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu vou só fazer 3 breves comunicações, devido à ausência do professor Irã, que está com outro compromisso também da Cultura e Extensão. Nós vamos ter, do dia 5 de 11 a 17 de 12, né, a mostra dos finalistas e a festa de premiação do processo nascente da USP em 2021. E a premiação será no dia 12. No dia 17 de 12, desculpa. A segunda comunicação, o projeto USP na comunidade, é aquele projeto ligado às carretas educativas, saúde e ciência, né? Aqui em Piracicaba estaremos recebendo essas carretas no Parque da Rua do Porto, nos dias 4 e 5 de 12. Essa ação é conjunta entre a PRCEL, a Exalc e a Prefeitura de Piracicaba. E a terceira comunicação é que já foram encerradas as inscrições do primeiro Congresso de Cultura e Extensão Universitária da USP, que acontece nos dias 25 e 26 de 11, e nós ainda não sabemos o número de trabalhos aprovados da Exalc. Muito obrigada, professor Durval. Boa tarde, são 2 comunicações também. Nos dias 25 e 26 de novembro, teremos o workshop PAI, das 18 às 19 horas. A participação desse workshop é requisito obrigatório para os docentes que irão supervisionar estagiários PAI em 2022, tanto para o primeiro quanto o segundo semestre. E também estamos com prazo do dia 29 de outubro para os docentes que pretendem ministrar a disciplina de pós-graduação de forma híbrida ou à distância para recredenciamento. Então, quem for ministrar no primeiro semestre de 22 tem até 29 de outubro para recredenciar, caso queira, colocar no modelo híbrido ou à distância. Senão, não conseguiremos passar pelos colegiados e não será possível utilizar esse modelo. Muito obrigada.